A dor abre janelas, revela o que estava escondido, mostra a alma e nos faz olhar para o alto. Em um mundo cercado pelo sofrimento, qual é a voz que ouvimos, que a gente escolhe escutar? Quero que vocês pensem comigo aqui na seguinte ilustração. E essa é uma ilustração que tem muito a ver com a história de Jó, inclusive. A gente tem um homem no leito de hospital, já numa situação muito difícil. Ele recebe ali no seu leito seus amigos, os melhores amigos. E ali ele quer ouvir a voz dos seus amigos para ser consolado, para ser confortado, cuidado e até para ser escutado. Ele quer falar das dores, do sofrimento que ele está passando ali, ele quer comunicar aos seus amigos o que ele está passando. E ele também quer ouvir boas palavras dos seus amigos. Mas quando ele escuta aqueles amigos falando, ele ouve aquilo que mais, na verdade, machuca ele. É como flechas que atravessam o coração dele e o machucam. O primeiro amigo, ele poderia disparar da seguinte forma: fulano, sabe por que você está nessa situação? Porque você não andou na linha com Deus. Provavelmente você deve ter falhado com o Senhor e agora está colhendo as consequências do seu pecado. Esse é o primeiro amigo falando por que aquele homem está naquela situação. O segundo amigo acrescenta a esse relato: deve ter algo mais sério aí. Ele não estaria nessa situação apenas por um deslize. Com certeza esconde um pecado grave que talvez a gente nem conheça e nunca confessou a Deus. E agora está pagando o preço. A gente espera que o terceiro amigo seja um pouco mais sensato, mais cuidadoso, mas não, ele vai seguir na mesma linha. Que nada, o que ele está passando ainda é pouco. Ele merecia coisa pior, porque com Deus não se brinca. No fim, esses amigos, eles estão ali e dizem que vão orar para aquele homem, para que Deus perdoe os seus pecados. Mas pelo tom das suas palavras, parecia mais que eles eram mais santos, que eles estavam numa posição superior que aquele homem que estava enfrentando aquele sofrimento. Mas a questão é que aquele homem não estava doente, simplesmente porque ele cometeu algum pecado. O pecado não é a causa do sofrimento dele. É porque o sofrimento pode atingir qualquer pessoa, seja a pessoa crente, descrente, moral, imoral, justo ou injusto. O sofrimento ele pode atingir qualquer pessoa. Não é especial para quem acaba deslizando contra Deus. Mesmo os mais santos podem passar por um sofrimento muito terrível. A gente tem a história de Jó para mostrar isso. E claro que a gente olha para essa cena e a gente sente indignação. Como que esses homens poderiam se dizer amigos daquele que estava acamado? Há quem diga que quem tem amigos assim não precisa de inimigos. A verdade é que as pessoas gostam de opinar sobre a vida alheia, sem conhecer o contexto. Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu. E para ser sincero, muitas vezes, eu fui a pessoa que às vezes falou de algo para alguém, sem conhecer o contexto daquilo que ela estava passando. E às vezes a gente comete isso. Às vezes a gente é injusto nos nossos comentários e a gente acaba aumentando o sofrimento de alguém que a gente deveria, na verdade, consolar, que a gente deveria ouvir. Às vezes nós nos tornamos essas pessoas que são como esses amigos e como os amigos de Jó. E o pior é que não raras às vezes nós fazemos isso em nome de Deus. Falando, não, mas você está nessa situação, mas porque você fez alguma coisa, ou você não está dando certo, ou porque você não está andando direito com Deus e tudo mais. E embora no relato de Jó a gente tenha amigos ali que são bem intencionados, né? Eles estão ali para tentar, de alguma forma, mostrar para Jó o que aconteceu para ele passar por tudo aquilo, mas ser bem intencionado não é necessariamente o que vai ajudá-lo. E ainda mais a forma como eles trataram Jó naquela situação. Eles acreditavam ser usados por Deus para convencer Jó a se arrepender de um pecado que sequer existia, como se isso fosse a chave para sua restauração. O mesmo acontece hoje. Pessoas próximas nos desejam o bem, querem aliviar o nosso sofrimento ou dar sentido ao que estamos vivendo. Às vezes as pessoas procuram razões para mostrar porque a gente está passando por algum tipo de sofrimento. E são essas vozes que muitas vezes a gente vai escutar dos nossos amigos, dos nossos parentes, dos nossos cônjuges. Mas por mais sinceros que sejam aquilo que eles falam, não podem nos oferecer realmente aquilo que precisamos. Só Deus pode, porque no fundo o que mais precisamos é dele e ouvir a voz dele, especialmente no momento de dor. Eu gostaria que vocês agora abrissem comigo o livro de Jó, aí no capítulo 42, a gente vai ver alguns trechos aí, mas só para a gente entender aqui um pouco do que está acontecendo, a gente está no final do livro de Jó. E a partir do capítulo 38, acontece uma virada importante na história, que é quando Deus começa a conversar com Jó. Deus ele não está preocupado em responder às acusações ou justificativas de Jó, mas ele faz algumas perguntas que revelam quem é o Senhor Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, soberano sobre o universo. Então Deus ele vai mostrar para Jó onde você estava quando eu criei os céus, a terra, os mares, os animais. Onde você estava? Será que eu precisei do seu conselho para que eu pudesse fazer alguma coisa? Será que eu precisei consultar alguém para que eu pudesse criar tudo
tudo isso. Então Deus está mostrando a sua grandeza diante de Jó e não respondendo as suas perguntas. E aqui é um ponto interessante, a gente precisa destacar isso, porque às vezes a gente vai buscar respostas sim para o nosso sofrimento, mas às vezes a gente não vai encontrar essas respostas de forma clara. Respondendo, não, você está passando por esse sofrimento por causa disso, daquilo. Não, Deus poderia falar para Jó porque ele estava passando por aquilo. Deus poderia fazer o que ele quisesse. Mas ele não faz isso. Ele mostra que ele é o Deus soberano, criador de todas as coisas, e que o mundo estava em suas mãos. E confrontado pela grandeza divina, Jó reconhece sua limitação. Aí no capítulo 42 de Jó, versículos 3 e 6, diz assim, versículo 3. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conceito sem conhecimento? Certo é que eu falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. E no versículo 6, por isso menosprezo a mim mesmo, me arrependo no pó e na cinza. Esse é o ponto. Diante da majestade de Deus, Jó se arrepende, não por ter cometido algum pecado oculto, como seus amigos afirmavam, mas por ter questionado os propósitos de Deus a partir de uma visão limitada. Em paralelo a isso, a gente tem a repreensão de Deus para com os amigos de Jó. Enquanto Jó se humilha, os amigos que tanto falaram em nome de Deus são repreendidos. Aqui no capítulo 42, o versículo 7 diz assim: depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã: estou indignado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. A palavra aqui, nessa tradução, foi usada indignado. Mas a melhor palavra para expressar o que Deus está dizendo aqui é que Deus estava irado com os amigos de Jó, por tudo que eles disseram em nome de Deus. E Deus diz a eles: olha, vocês falaram a meu respeito, não é verdade. E eu estou irado com vocês por causa disso, porque vocês fizeram isso com o meu servo Jó e vocês aumentaram o sofrimento dele. E Deus estava irado por quê? Porque ao invés de consolar, eles se tornaram acusadores de Jó. E aí a gente precisa entender um pouco, um resumo aqui do que cada um falou. Eles são 3 amigos. Elifaz, que é quem o Senhor chama aqui para falar: olha, vocês cometeram esse terrível engano. Elifaz se apoiou em suas próprias experiências e concluiu que Deus jamais castigaria um inocente. Logo, se Jó sofria, deveria haver pecado oculto. O problema não é usar sua experiência pessoal, mas transformá-la em regra absoluta para a vida dos outros. Então, ele faz com a sua experiência, fala: não, ó, pelo que eu sei, essas coisas só acontecem de acordo com a minha experiência, porque você pisou na bola com Deus, e por isso você está colhendo os frutos, está pagando aí com esse sofrimento. É fato que a gente pode ouvir as experiências de outras pessoas que já enfrentaram esse sofrimento que a gente. Às vezes uma doença, às vezes uma dificuldade financeira. A gente deve se escutar os conselhos das pessoas. Mas às vezes aqueles conselhos, eles não necessariamente vão se encaixar da melhor forma da nossa vida. Então a gente deve tomar cuidado com o que a gente escuta das experiências dos outros, porque as pessoas têm formas diferentes de lidar com o sofrimento. Bildade, segundo amigo mais duro, afirmou que a punição é sempre proporcional ao pecado. Chegou a insinuar que os filhos de Jó morreram porque haviam pecado. Esse raciocínio de causa e consequência ignora que o sofrimento nem sempre é resultado direto do pecado. Então ele olha para o que aconteceu com os filhos de Jó e fala: olha, eles pecaram e por isso morreram. E talvez você também esteja passando por isso porque você pecou. Mas isso me trouxe à memória uma história, um relato lá do Novo Testamento, do cego de nascença. Vocês lembram dessa história? O que aconteceu? Jesus encontra aquele homem cego de nascença. E os discípulos perguntam, isso está no relato lá de João 9, de 1 a 3. Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Então, no imaginário judaico, a pessoa, se ela estava enfrentando alguma doença mais severa, porque ou ela pecou ou seus pais pecaram, e por isso ela estava naquela condição. O homem havia nascido cego, então, por algum motivo, alguém deveria ter cometido um pecado ali para que ele pudesse ter nascido daquela forma. E o Senhor Jesus deixa muito claro que não foi por causa disso, mas sim para que a glória de Deus fosse manifestada naquela ocasião. Então, assim como os discípulos, Bildade e os outros amigos de Jó acreditavam que todo sofrimento só poderia ser explicado pelo pecado. Mas a gente vê aqui que o Senhor Jesus corrige essa visão. A gente tem o terceiro amigo, Zofar. Zofar foi o mais agressivo no seu relato, sem ser compartilhar suas opiniões com Jó. Ele disse que Jó era mentiroso e afirmou que, na verdade, seu sofrimento era menor do que merecia. Essa postura de todos eles nos lembra muitas vezes que desvalorizamos a dor do outro. E a gente compara o sofrimento das pessoas umas com as outras como se fosse uma competição. A fulano está passando por essa dificuldade, mas tem um outro fulaninho ali que está com uma dificuldade muito maior. Ele não deveria estar reclamando tanto, ele não deveria estar lamentando tanto. Mas só
quem passa pelo sofrimento, pela dor, sabe onde que o calo aperta mais. A gente tem os nossos sofrimentos, a gente tem as nossas lutas. E é claro que existem pessoas que passam por lutas mais difíceis, a gente tem consciência disso, mas isso quer dizer que a nossa dor é menor que a do outro, que a nossa dor deve então ser ignorada para que o outro, então só aquele que passa por um sofrimento muito grande, só ele tem que ser considerado? Será que a gente não merece ser cuidado também? Não merece receber um consolo? A Bíblia nos ensina a chorar com os que choram. Será que a gente tem chorado com o sofrimento das pessoas ao nosso redor e não a medir o sofrimento com o sofrimento de outros? Tem até algumas brincadeiras, né, que fazem, de chega no hospital e as pessoas estão lá, aí falam, não, eu tô com uma dor aqui, outra ali. Ah, menino, você não sabe, eu tô com essa mesma dor aí que você, só que eu tô com outra aqui, as pessoas vão se juntando e vão fazendo uma competição de quem tá com mais dor e quem tá tomando mais remédio. Talvez a gente já tenha passado por isso. Ah, não, eu tô com a dor aqui. Ah, essa dor aí, eu sei, é crônica, já passei, e aí eu tô com essa, eu tô com aquela, eu tô tomando esse remédio, eu tô tomando aquele outro. E a gente faz uma competição de quem tá tomando mais remédio. Olha só que tristeza. Mas é fato que cada pessoa tem a sua dor e tem que ser cuidado. Apesar das acusações dos seus amigos, Deus, ele honra Jó diante deles. E quando a gente presta atenção aqui no texto de Jó, aqui nos versículos 7 e 8, o Senhor chama Jó de meu servo Jó 4 vezes. Então ele deixa essa ênfase para deixar muito claro para os amigos dele que, olha, esse é o meu servo Jó. Não é qualquer pessoa, não é qualquer um, como se vocês estivessem falando com alguém, simplesmente não serve a Deus. Não, ele é o meu servo. E eu faço questão que vocês saibam disso. Essa repetição não é por acaso. Enfatiza como Jó era precioso aos olhos de Deus, ainda que os homens o julgassem culpado. Enquanto os amigos enxergavam culpa, Deus via um servo fiel. E isso ecoa em Romanos 8,33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. A gente precisa se lembrar da nossa posição diante de Deus. Porque nós que cremos no Senhor Jesus, a gente pertence ao povo de Deus, nós somos filhos de Deus. E nós, de fato, somos preciosos aos olhos de Deus porque Ele nos resgatou, Ele nos escolheu. Então, quando a gente ouvir as vozes do mundo aí fora, das pessoas aí fora, questionando o nosso sofrimento, a gente deve se lembrar de a quem pertencemos. Nós pertencemos ao Senhor. É o Senhor quem nos justifica. Não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo. Será que a gente tem lembrado disso? Será que a gente tem dado ouvido à voz de Deus, aquilo que Ele fala a nosso respeito? Vamos dar continuidade aí. Nem sempre as pessoas ao nosso redor compreendem o que realmente estamos enfrentando nos momentos de dor. Por mais bem intencionados que sejam, muitas vezes acabam nos ferindo mais. Mas o que essas pessoas precisam não é da nossa indiferença, da nossa ira, muito menos de comentários maldosos. O que elas precisam é da nossa intercessão. Porque é fácil, a gente está ouvindo essas pessoas, a gente está vendo elas fazerem comentários que não necessariamente são verdade a nosso respeito, a respeito da nossa dor. E às vezes a gente vai falar, poxa, fulano ali está pegando pesado. E a gente simplesmente esquece de orar por aquela pessoa. A gente deixa ela de lado, a gente vai orar pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Mas aquelas pessoas que às vezes fizeram um comentário mais pesado contra você deixa de orar. A gente deixa, né, de colocar aquela pessoa em oração. Só que ela precisa da nossa oração também. Porque aquela pessoa também passa por algum tipo de sofrimento que muitas vezes a gente não sabe. Interceder é colocar diante de Deus a necessidade do outro. O apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo 2,1. Antes de tudo, peçam que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Aqui Paulo está falando de todo tipo de homem, né? Seja ele no mais alto escalão do governo, seja ele a pessoa mais simples. As pessoas carecem das nossas intercessões. Então, mesmo a gente no momento de dor, a gente não deve se esquecer de orar por aqueles que muitas vezes fizeram comentários maldosos contra a gente. E a gente vê aqui o quão pesado foram os relatos dos amigos de Jó, as opiniões deles, os conselhos deles. E Jó teria todos os motivos para não orar por eles. Se coloca na posição de Jó, com dores no corpo, uma situação terrível, passando por aquele sofrimento todo, aqueles amigos só pesando na dele, só falando coisas que são desagradáveis. Jó poderia olhar e falar, vocês não merecem a minha oração, não vou orar por vocês. Mas a gente presta atenção aqui, a gente olha para o texto bíblico e não é Jó quem toma essa decisão. É Deus quem toma a decisão aqui. E o que o Senhor faz? Ele ordena que os amigos de Jó levassem sacrifícios até ele, levassem os animais até ele, porque seria a oração de Jó que os reconciliaria com o Senhor. Isso está aí no versículo 8. Diz assim, Jó 42:8. Vão agora até meu servo Jó
levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a oração dele, e não lhes farei o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então a gente vê a misericórdia de Deus para com aqueles homens, porque eles falaram, eles não ajudaram Jó nessa situação e ainda falaram em nome de Deus, falaram coisas erradas a respeito de Deus. Mas Deus, em sua misericórdia, ele fala: olha, vocês querem reconciliação por aquilo que vocês fizeram, vocês vão seguir isso que eu estou te dizendo. Leva os animais e ofereça um holocausto, um sacrifício, para que então o servo Jó ore por vocês, que vocês possam encontrar essa reconciliação. E o que a gente percebe aqui? Primeiro, que mostra que a intercessão de Jó foi aceita, apesar das feridas que seus amigos lhe causaram. E segunda coisa, porque Deus deixa claro, eles não falaram que era certo a respeito dele. E aqui está um alerta: em tempos de sofrimento, muitos falarão em nome de Deus, mas nem sempre suas palavras serão verdadeiras. E a gente, no momento de dor, a gente vai buscar ouvir na internet uma palavra de consolo. Às vezes a gente tem as nossas preferências de ouvir um pastor, ouvir um determinado pregador, mas a gente precisa tomar cuidado com isso, porque muitos pregadores aí fora, eles vão pregar coisas que muitas vezes estão fora do que a palavra de Deus nos diz. Muitos virão com um positivismo muito grande, falando: não, eu determino que você vai ser curado, você vai sair dessa situação, olha, eu declaro que essa porta de emprego vai ser aberta. Mas onde foi que Deus prometeu isso? São essas vozes que a gente tem dado ouvidos? Deus pode sim, ele pode curar, ele pode abrir a porta de emprego, ele pode fazer o que ele quiser, porque Deus é bom, ele é gracioso, ele é misericordioso. Mas isso não significa que o fato de alguém declarar algo, que alguém falar para você: olha, você vai sair desse sofrimento, tenho certeza, porque eu estou declarando aqui. Isso não significa que aqui, na verdade, que Deus não tem nenhum compromisso com aquilo que você está dizendo. Se aquilo está fora da palavra de Deus, obviamente. Mas também, esse aí que é um lado da balança. Do outro lado da balança, tem aqueles que são totalmente negativistas. Pregam o negativismo, totalmente falam: não tem mais jeito. Olha, se fosse você, eu deixava para lá, não corria mais atrás disso, porque a situação aí já não tem mais jeito. Às vezes uma situação, uma pessoa está numa condição terminal, está enfrentando uma doença mais grave, está numa situação difícil financeiramente, e aí alguém vem e fala: não tem mais jeito. Também está errado, porque Deus pode muito bem reverter a situação. Em ambas as situações, qual é o problema? Não está em nossas mãos determinar o futuro. Então, se eu ou vocês estamos passando por um sofrimento, saiba que não é o sofrimento, não é aquilo que as pessoas dizem que vai acontecer, que de fato irá acontecer. Não são eles quem tem a palavra final, é o próprio Deus. Provérbios 16:9 diz assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas Deus, o Senhor, lhe dirige os passos. Então, quem tem a palavra final sobre qualquer situação é Deus. E é a voz dele que a gente deve ouvir. Isso não significa que vai ser fácil, não significa que a gente vai sair do sofrimento da forma como a gente espera, não significa que a gente vai ter as orações respondidas como a gente espera, mas significa que a gente está dando ouvidos à pessoa certa. Porque a gente tem certeza que quando a gente ouve a voz de Deus, a gente recebe o consolo verdadeiro que a gente precisa. Nós não temos o poder de definir os rumos da vida. Só Deus é o Senhor soberano que governa tudo que existe e nada foge ao seu controle. E a gente essa é uma doutrina muito preciosa para nós cremos na soberania de Deus. A gente crê que nada foge ao controle de Deus. Então a gente olha para o mundo, a gente olha para as situações, para as coisas terríveis que acontecem na nossa vida, nas vidas das outras pessoas. E muita gente pode se questionar: será que Deus não está vendo? Saiba que Deus está vendo. E saibam que, por mais dolorido, por mais difícil que seja, o sofrimento ele não é eterno para aqueles que creem em Jesus. O sofrimento não durará para sempre. Com tudo isso que a gente vê aqui, a gente deve tomar cuidado, a gente deve prezar pela forma como a gente fala com as outras pessoas. As nossas palavras devem ser cautelosas. A gente não deve determinar uma coisa ou outra. Deus se importa com a forma como falamos a respeito dele. Isso está muito claro aqui. Porque os amigos de Jó falaram coisas erradas a respeito de Deus. Então, isso significa que Deus ele olha para a forma como a gente fala a respeito dele. E há uma forma certa de se dizer. E é justamente esse Deus que nos chama a não devolver a mesma moeda, mas a interceder, até mesmo por aqueles que nos ferem. E assim deve ser conosco. Romanos 12:14 diz: abençoe os que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoe. A verdadeira maturidade espiritual se revela quando, em vez de revidarmos, nos colocamos diante de Deus em oração pelos outros, inclusive por aqueles que nos machucam com as suas palavras. Então, o que mostra a nossa maturidade diante das pessoas, da forma como a gente lida com as pessoas, da forma como a gente fala a respeito de Deus para elas, e a forma como nos colocamos à disposição delas em oração. Principalmente para aqueles que nem sempre vão falar aquilo que é mais agradável para nós. E a gente vê tudo isso e a gente percebe uma semelhança muito grande aqui. Uma semelhança não, mas a gente consegue perceber que como a vida de Jó, ela aponta para o nosso Senhor Jesus.
Por quê? Primeiro que Jó, o sofrimento que Jó enfrentou ali e os julgamentos injustos feitos por seus amigos nos ajudam a olhar e enxergar aqui um certo parâmetro do que aconteceu com o Senhor Jesus também. Por quê? Porque o Senhor Jesus foi traído, condenado injustamente e alvo de mentiras cruéis. Mesmo assim, permaneceu firme até a cruz para que nele todo o sofrimento causado pelo pecado tivesse um fim definitivo. Em Marcos, capítulo 14, versículos 55 e 56, vai dizer assim: os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam depoimento contra Jesus para que o condenassem à morte, mas nada encontraram. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas suas declarações não eram coerentes. Então, o próprio Senhor Jesus, ele passou por isso, as pessoas dizerem coisas que não eram verdade a seu respeito. E isso não tem tudo a ver com Jó, porque os amigos dele fizeram a mesma coisa. Falaram: olha, Jó, você está na situação que você pecou, você fez alguma coisa de errado, se arrepende, volte-se para Deus. E Jó, ele só estava tentando entender porque ele estava passando por aquilo. E Jó vai questionar muitas vezes porque ele estava passando por aquilo, mas nunca ofendendo a Deus, nunca pecando contra Deus naquilo que ele dizia. Isaías 53:5 diz que o Senhor Jesus foi traspassado, né? E lógico que ele não fala Senhor Jesus, mas a gente entende que é o Senhor Jesus no texto. Diz que ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Então, Jó enfrentou um determinado tipo de chagas no seu corpo, passou por alguns sofrimentos, passou por algumas dores muito fortes, mas nada se compara àquilo que o Senhor Jesus enfrentou na sua pele, no seu corpo. Jesus, ele foi traspassado, Jesus ele foi espancado, Jesus ele foi zombado. Todo o sofrimento que Jesus sofreu, ele sofreu por nossa causa. Então o sofrimento do Senhor Jesus mostra que ele recebeu aquele sofrimento para que a gente recebesse cura. Uma cura que muitas vezes a gente está esperando simplesmente uma cura física. E é legítimo buscar uma cura física, a gente ora ao Senhor para que Ele nos cure das nossas dores. Mas mais do que simplesmente uma cura física, o Senhor Jesus, com seu sofrimento, Ele nos dá algo muito mais precioso do que a vida eterna. É a cura completa do nosso sofrimento, das dores que nós enfrentamos nesse mundo. Ele recebeu no seu corpo aqueles ações, aquele sofrimento, a crucificação, para que a gente fosse completamente curado. Assim como Jó foi acusado injustamente, Jesus também sofreu sob acusações que não correspondiam à verdade. A diferença, e olha aqui, a diferença entre Jesus e Jó, né? Que Jó, ele recebeu aquelas dores, né? Ele passou por aquele sofrimento porque Deus, ele permitiu que aquilo acontecesse na vida de Jó. Enquanto que o Senhor Jesus, sendo o próprio Deus, ele voluntariamente se coloca à disposição e coloca a sua vida à disposição daqueles que haveriam de crer em seu nome. E ele mesmo voluntariamente recebe o sofrimento. Então o sofrimento de Jesus, ele mesmo resolve receber de Deus, da parte de Deus, para que nós pudéssemos receber vida. A diferença é que Jesus sofreu voluntariamente, sabendo que seu sofrimento não era consequência de culpa própria, mas um caminho para a nossa redenção. E vamos falar a verdade, as nossas lutas são duras. A gente tem as dificuldades que a gente lida no trabalho, as dificuldades que a gente tem em casa, às vezes doenças, às vezes falta de dinheiro, às vezes desemprego, às vezes um problema de relacionamento conjugal. A gente tem diversos tipos de dores. E dói muito ouvir verdades de quem está perto de nós. Dói muito quando a gente dá ouvidos às vozes daqueles que muitas vezes deveriam nos consolar, mas acabam fazendo isso. E é doloroso ser mal interpretado, julgado, sem motivo acusado injustamente. E aqui já passou por isso, sabe? De ser falado alguma coisa a seu respeito que não era verdade e como aquilo te machucou. Jó sentiu isso e Jesus, nosso Senhor Jesus também sentiu isso. Mas não podemos esquecer que aqueles que nos ferem também carregam suas próprias batalhas invisíveis, ou até visíveis. Mas as pessoas também, todo tipo de pessoa, né? Elas passam pelos seus sofrimentos. E muitas vezes elas agem de forma equivocada, não porque são nossos inimigos, mas porque também são frágeis e falhos como nós. Porque às vezes a gente olha muito para o que os outros estão fazendo e a gente se esquece muito do que a gente faz também com essas pessoas. Será que nós somos as vozes que estão machucando os nossos entes queridos, os nossos amigos, os nossos irmãos em Cristo? Ou será que nós temos sido as vozes que trazem consolo? Inevitavelmente a gente vai falhar, às vezes a gente vai falar algo que não vai ser agradável, que vai machucar alguém. E a gente deve se lembrar que nós somos pecadores. Infelizmente a gente continua lutando contra o pecado. E aquelas pessoas também. E é isso que a gente deve se lembrar. As pessoas, elas são pecadoras, elas vão falhar com a gente. A gente vai agir da mesma forma que elas, a gente vai dar na mesma moeda. Não é isso que o Senhor nos chama a fazer.
Nós também somos frágeis e falhos. E por isso que nós precisamos dar ouvidos à voz do Senhor. É por isso que nós precisamos do Senhor, nós precisamos do Evangelho. A gente tem dado ouvidos à voz do Evangelho. A gente tem dado ouvidos à palavra de Deus. A gente tem ouvido aquilo que o Evangelho tem a nos dizer a respeito de nós mesmos, a respeito das pessoas, a respeito do consolo que o Senhor pode oferecer a elas. É nesse ponto que o Evangelho se revela poderoso. Jó orou por seus amigos, mesmo depois de todo o sofrimento que causaram a ele com suas palavras. E o Senhor Jesus, em uma escala infinitamente maior, orou por aqueles que o crucificavam. E ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. O Senhor Jesus, ele não tinha obrigação nenhuma de orar para aqueles homens, mas ele olha para aqueles homens e vê que eles são ignorantes a respeito do que está acontecendo, e ora por eles. E o Senhor Jesus também intercede por nós, ele é o nosso intercessor, ele está diante do Pai todos os dias, orando por nós, intercedendo por nós, porque o pastor Lucas disse aqui mais cedo, ele conhece as nossas dores, ele esteve aqui como homem, ele andou entre nós, ele conhece o sofrimento, então por isso que ele pode estar diante do Pai, intercedendo por nós. E o chamado de Deus para nós é o mesmo, de perdoar, de interceder, de confiar no Senhor, sabendo que Ele ouve as nossas orações, porque o nosso maior intercessor está diante do Pai, todos os dias, orando continuamente por nós. O Espírito, ele vai santificar isso no nosso coração, e vai fazer a gente se lembrar de que o Senhor Jesus, ele está presente, ele está conosco, orando por nós, porque nós não sabemos como orar. Porque nós temos nossas dificuldades. E às vezes a gente não somente nós não sabemos como orar, como muitas vezes a gente se esquece de orar. Mas o Senhor Jesus não se esquece. O Senhor Jesus está lá, diante do Pai, orando por nós. Então o nosso dever é perdoar aqueles que nos ferem, interceder por aqueles que ainda não compreendem o amor de Deus. E diante do sofrimento, que a gente deve se lembrar de que a gente deve confiar na justiça do Senhor, que ela é perfeita, mesmo quando não entendemos os seus caminhos. Provavelmente a gente não vai entender todas as lutas que a gente passa neste mundo. Provavelmente não, isso é certo, né? A gente vai passar por muita coisa que a gente não vai entender o porquê. Mas quando a gente confia no Senhor e sabe que Ele está conduzindo a história, tudo fica mais fácil. A gente sabe que, independente do que for acontecer de bom ou de ruim, a gente sabe que está no controle de Deus. Essa é a diferença entre viver apenas reagindo ao sofrimento ou viver com os olhos fixos em Cristo. Quando reagimos apenas com base na dor, devolvemos acusação com acusação, mágoa com mágoa. Mas quando olhamos para Cristo, entendemos que fomos perdoados de muito mais. E por isso também podemos liberar perdão. A gente sabe o quanto nós somos pecadores. A gente sabe o quanto custou para o Senhor Jesus nos conceder vida eterna. E a gente sabe o peso do perdão que tem para nós. Então, por que a gente não deve perdoar aquele que também nos ofendeu? Inclusive, isso faz parte da oração do Senhor, quando Ele nos ensina a orar. Outra coisa que a gente lembrar é que a nossa esperança não está apenas em suportar o presente sofrimento, mas na promessa de que o sofrimento terá o fim. E olha o que o Senhor Jesus diz lá em Apocalipse 21:4, aliás, no texto de Apocalipse 21:4 diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. O mesmo Jesus que venceu a morte na cruz prometeu que um dia toda dor acabará. Essa voz que a gente tem escutado é a voz do Senhor Jesus dizendo que um dia o sofrimento terá fim. Ou a gente está se enchendo de coisas, de bobagens às vezes, né? Ouvindo tanta coisa aí afora para a gente procurar sentido no nosso sofrimento, quando na verdade essas coisas nem sempre vão trazer as respostas que a gente está esperando. Mais do que qualquer resposta que vá trazer alívio ao nosso coração, a gente deve ter a certeza de que a gente pode se refugiar no Senhor e encontrar consolo no Senhor. E ouvir a voz do Senhor. A gente ouve a voz do Senhor como? Lendo a palavra. Estando aqui para ser consolado, porque a palavra do Senhor nos consola. E a gente sabe qual foi o final da história de Jó. A gente sabe que Jó teve a sua vida transformada pela graça de Deus. Ele recebeu os seus bens de volta, ele teve mais filhos, ele viveu uma vida longa. Então Deus, ele deu aquilo que Jó havia perdido, muito mais, em dobro até. E isso ainda é muito pouco perto daquilo que o Senhor nos dá através da sua morte, da sua ressurreição, que é a vida eterna. Que é estar diante de Deus para sempre, longe do pecado, longe do sofrimento, longe de toda a dor. Eu estou de bens materiais, e isso é legítimo também. A gente pode desfrutar de coisas boas aqui. Mas isso não se compara ao fim do sofrimento que o Senhor Jesus vai nos conceder naquele grande dia. O salmista diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então a gente deve se lembrar disso, que o sofrimento ele terá fim. A gente pode passar noites e noites sofrendo e clamando a Deus, mas o dia de sofrimento vai embora. Então o meu desafio para vocês, irmãos, hoje é que nós saiamos daqui com os olhos fixos em Jesus, confiando que mesmo quando as palavras das pessoas nos ferem, a palavra de Deus nos sustenta. E é ela quem nos faz seguir firme até o fim. E que a nossa resposta como servos de Cristo seja sempre a mesma: interceder, ouvir a voz do Senhor, perdoar e esperar nele. Amém? Amém. Meus irmãos, é isso. Deus abençoe.